Bom, como eu disse para vocês, essa primeira parte da aula de hoje, né? Nós iremos discutir alguns exercícios referentes aí à parte introdutória da disciplina. Eu pretendo aí até sexta-feira, né, selecionar aí alguns exercícios para vocês, provavelmente lá do livro Química Inorgânica Não Tão Concisa, para que vocês possam ir treinando aí, ok? Semana passada acabei não tendo tempo, viu? Foi muito corrido. Mas essa semana eu tenho fé que eu vou conseguir selecionar alguns exercícios para encaminhar para vocês. Bom, de qualquer maneira, hoje nós iremos relembrar um pouco o conteúdo, né, a partir destes exercícios. Vamos lá então, iniciando, né? Como você definiria composto orgânico? E aí, quem se lembra lá da primeira aula, né? Composto orgânico, como você definiria um composto inorgânico? Formado por todos os átomos de carbono? Eu não ouvi. Poderia falar um pouquinho mais alto? Alguém respondeu, né? Carbono. Eu não consegui entender muito bem a resposta, mas eu entendi que tinha um carbono no meio ali. Alguém mais? Qual é a diferença aí, hein, entre composto orgânico e composto inorgânico, né? Composto orgânico, química orgânica, né? Vocês verão aí posteriormente com o professor Alex, né? Professor Alex Fonseca. Se bem que eu acho que vocês tiveram, né, uma introdução à química orgânica. Como nós poderíamos definir estes compostos, né? A química orgânica ela é conhecida como a química do carbono, né? E compostos onde são encontradas cadeias carbônicas, né? Carbono ligado a carbono, e estes carbonos estando também ligados a outros não metais, principalmente o hidrogênio, né? E também aí tem o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, conforme é o tipo de ligação ali, né? A gente vai ter as diferentes funções orgânicas. Já o composto inorgânico, né, eu sempre digo que é aquele composto, não é que ele não tenha carbono, né? Por exemplo, os carbonatos são compostos inorgânicos, né? O ácido carbônico é um ácido inorgânico. O ácido que tem lá nos refrigerantes, né? Oriundo ali da reação do dióxido de carbono com a água. O ácido carbônico é inorgânico, tem carbono. Mas a diferença é que não existe essa condição, né? Carbono ligado a carbono, e estes átomos de carbono estão ligados a outros não metais. Essa questão de estar ligado, né, a outro não metal é muito importante, porque, por exemplo, o diamante é um composto inorgânico, e ali nós temos um emaranhado de ligações carbono-carbono, não apenas no diamante, né, mas também no grafite. Mas por que o diamante e o grafite são compostos inorgânicos, né? Aliás, alótropos do elemento químico carbono. São inorgânicos porque, neste caso, o carbono está ligado a outros átomos de carbono, no entanto, estes carbonos, eles não estão fazendo ligações com outros não metais, né? É apenas átomo de carbono. Geralmente, né, como está estruturada a disciplina de química inorgânica, né? Vocês estão lembrados lá do objetivo da disciplina? Nós vimos ali no início, né? Professor, o Vitor está tentando entrar. Ah, é?
É isso aí, a gente vai permitir então a entrada dele. Eu não escutei nenhum barulhinho, geralmente faz um som, né? Ah, tá. Bom, a química inorgânica, né? O objetivo dela é o estudo ali dos elementos químicos, né? Pelo menos ali os principais, né? Elemento por elemento. Os elementos principais, né? Estudarmos as propriedades físicas, químicas, aquelas propriedades ditas periódicas, né? Para entendermos melhor um pouquinho, né? Esse comportamento químico que eles têm. Esse questionamento aí, né? A química está dividida historicamente em grandes áreas, né? Orgânica, inorgânica, físico-química e analítica, né? Nós poderíamos também incluir mais recentemente aí, o ensino, né? As fronteiras entre estas disciplinas são constituídas por um muro rígido ou se assemelham mais a uma membrana permeável, né? Ou seja, que permite, né? Uma passagem, nesse caso, passagem do quê, né? De conhecimento, vamos dizer assim, né? Utilizando aqui uma figura de linguagem, né? Muro rígido ou uma membrana permeável. O que vocês acham aí? E aí, ninguém se habilita em responder? Já a, abra o microfone, já vai acostumando aí, né? Quando chegar lá na disciplina de prática de ensino, vocês já estão bem desenvoltos aí, né? Na fala, aproveitando as disciplinas para isso, né? E aí, alguém se habilita? Uma membrana permeável? Ah, sem dúvida, né? Apesar de que existam algumas peculiaridades, né? Existe essa troca de conhecimento, conhecimentos comuns, né, entre as disciplinas, né? E uma faz uso da linguagem da outra, né? Não só entre as grandes áreas da química, mas a própria química com outras áreas, né, da ciência, né, como a física, biologia, né, enfim. Essa pergunta aqui é bem interessante, né? Nós estamos falando um pouquinho do átomo, e o átomo ele é algo muito importante, né? Porque as coisas acontecem ali, né? Tudo pode ser explicado a partir do átomo. Esse cara, ele é o protagonista da ciência, né? Das ciências exatas, né? Das ciências da natureza, né? Quem é o protagonista, o grande ator? É o átomo, né? E o átomo, ele tem uma história, né? De forma rápida na sua cabeça, assim, como você conseguiria dar uma resumida nessa história do átomo, né? São muitas coisas para serem resumidas, né? Mas dá para a gente traçar, né? Se imagina ali, por exemplo, em uma aula, né? Lá na sala de aula, você como professor, né? Você fazendo um esboço aí sobre o átomo, esse cara que é o protagonista aí, né? Da ciência. Como que você descreveria de forma sucinta, ou seja, de forma resumida, a história do átomo? Alguém se habilita aí em responder? Quando que começa, né, essa ideia do átomo? Alguém sabe? Seria lá por Dalton? É o Ela começa no Dalton. período ali de Aristóteles. Tinha outra, Demócrito, ele tinha outro discípulo também que deu continuação. Aí eles falavam que o fogo tinha formas de espinhos, por isso que queimava, que a água era de tal forma, por isso que era fluida.
E os outros elementos, agora eu não me lembro, mas eu lembro que na disciplina de História da Química a gente fez todo esse percurso da história dos Ah, átomos. sim, né? Quando se fala em átomo, né, a gente vai lá até os gregos, né? A gente retorna aí, né, ao passado, até chegarmos ali nos gregos, né? Eles foram os primeiros a pensar nessa questão do átomo, né, como algo que dá fundamento à realidade, né? Uma partícula fundamental, né, onde a partir da qual tudo seria construído, né? E realmente, né, começa ali com o Leucipo, e depois vem o Demócrito, né? A ideia do átomo surge ali entre os materialistas, né? Que inclusive não eram muito bem aceitos, né? Pela maioria dos gregos, porque os gregos eles eram assim, vamos dizer, bastante espirituais, né? E o materialismo ele trazia uma ideia assim um pouco complicada, né? Para eles, né? Tudo é construído de átomo, você morre, você é amontoado de átomo, esse átomo ele retorna, né? Retorna para o universo, né? Era uma ideia assim um pouco seca demais aí para a mentalidade grega, tanto que a ideia do átomo lá do Demócrito, do Leucipo, né? Que surge ali entre os materialistas, ela não vai para frente, né? O que vai para frente ali é a ideia do Aristóteles, né? Aquela ideia dos quatro elementos, que na verdade ele juntou, não é bem dele, né? Foi sendo construído, ele junta ali, acrescenta o etéreo, enfim, para explicar o elemento do universo, né? Fogo, água, terra, né? Aí tem o fogo, água, terra e o ar, né? O ar, aí no caso lá do do Aristóteles, ele acrescenta lá o etéreo para explicar essa matéria do universo. E a questão do átomo, ele vai indo ali, né? Fica um tempo esquecido. No decorrer da Idade Média, né? O pessoal vai utilizar muito as teorias do Aristóteles, principalmente, né? O Aristóteles foi um filósofo grego que influenciou muito a mentalidade da Idade Média, né? Inclusive, né? Travando um pouquinho ali, né? O surgimento da ciência moderna, né? Por causa de algumas concepções que os gregos tinham, né? No caso, os gregos, eu diria o Aristóteles, né? Não sou conhecedor aí da história total, né? Mas eu sei que o Aristóteles tinha algumas concepções que acabaram travando um pouquinho ali o surgimento da ciência moderna, influenciou muito, né? As ideias do Aristóteles influenciaram muito ali a ideia do homem medieval, né? E nós vamos chegar ali na Revolução Científica, aí o pessoal retoma essa história do átomo, né? Por exemplo, o Boyle, né? Depois ali vai surgir essa ideia, né? Que o átomo tem forma, né? Por exemplo, por isso que a água é fluida, né? Como, se eu não me engano, a Rafaela, né, estava falando, a água é fluida por quê? Por causa dos formatos dos átomos, né? Interessante essa ideia, né? Tem alguns átomos que ele é mais quadradinho, tem átomos que é mais redondinho, tem átomos que são pontiagudos, né? Por exemplo, o átomo do ácido, né? O átomo do ácido ele é meio pontiagudo, algo do tipo assim, né? Essa forma atômica hoje é uma ideia que não persiste, né? Ela não existe, né? Na ciência, né? O átomo ele tem um núcleo, elétron, enfim, né? A forma dele provavelmente é esférica, né? Em decorrência ali da eletrosfera, enfim, né? E no século XIX nós veremos ali a questão do Dalton, né? A teoria atômica, né? O Dalton ele trouxe, segundo os estudiosos, né? A teoria atômica do Dalton ela trouxe um caráter unificador para a química, né? De repente, aquele enunciado que o Lavoisier fez, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou ainda a lei do Proust, né? A matéria reage ali, né? As substâncias reagentes, elas reagem entre si em proporções definidas, né? Não é qualquer proporção, né? Estas leis, elas fizeram todo sentido considerando a teoria atômica do Dalton. Agora, tudo isso, a conservação de massa, a lei de proporções definidas, poderiam ser expressadas na linguagem atômica, né? E o Dalton ele concebeu um modelo atômico, né, como uma esfera rígida. Nós veremos ali na história que o Thomson ele conseguiu ali meio que isolar, né, o elétron, não é bem isolar, né, ele descobriu o elétron, né,
Ele descobriu que o átomo ele não era bem indivisível como o Dalton havia proposto. Aí surge esta partícula, né, que segundo ele era uma partícula fundamental, que é o elétron, né, que poderia ser retirada aí do átomo. Depois, né, o Rutherford testando uma hipótese. Aliás, as hipóteses, né, elas são assim bem interessantes, né? O pessoal aí da metodologia científica, se eu não me engano, acho que é a professora Geisa que dá aula de metodologia científica, se eu não me engano. O pessoal da metodologia científica, eles falam muito disso, né? Dessa questão da hipótese, né? Que você tem que levantar uma hipótese, né? Um problema, né? Para que a sua pesquisa, né? Se inicie, um problema, uma hipótese que vai nortear ali o seu trabalho, né? Isso serve para vocês também, quando vocês forem fazer o TCC, vale a pena vocês darem uma estudada, né? Na metodologia científica, essa questão do levantar de hipóteses, enfim, né? E isso faz parte aí da ciência, né? O Rutherford, ele levantou uma hipótese, né? Ele tinha um modelo pré-concebido do átomo, ele montou um experimento, né? Para testar essa hipótese, né? É interessante que essa é uma marca aí da ciência moderna, né? Porque o experimentalismo, né? Se você pega aquela ciência antiga, ela era misturada ali com a filosofia e não tinha essa parte do experimentalismo, era tudo que ficava nos pensamentos, né? E aí ali eles buscavam uma coerência, uma lógica, mas sempre no pensamento. Já na ciência moderna tem o experimentalismo, né? Isso é muito presente na física, é muito presente na química, né? Então, ele, para testar a sua hipótese, ele bolou ali um experimento, enfim, né, nós sabemos que ele não vai comprovar a sua hipótese, né, mas ele vai provar que a hipótese, né, o modelo do Thomson também não correspondia com a realidade, e ele vai ter que reformular, né, aquilo que ele pensou sobre o átomo, e ele vai ter que propor, porque fazia mais sentido, né, mais sentido a partir do quê, né, do nada, né, tipo, ele acordou de manhã e falou, cara, o átomo tem um núcleo, né, não, fazia mais sentido, né, a explicação que ele trouxe, fazia mais sentido se considerássemos que no mundo microscópico, né, teria ali um núcleo, né, a partir dos resultados do experimento, né. O experimento não mostrou o átomo para ele, falou, olha, eu estou vendo o átomo, olha lá, opa, aquilo lá é um núcleo, olha que legal, né. Não foi isso, né. Isso daí se chama método indireto, né. Não é o método direto, né. Mas fazia sentido, tem que ter uma lógica, tem que ter uma lógica. A comunidade, sociedade, né, científica, ela não aceita qualquer tipo de pensamento, né. Não daria para ele chegar lá e falar assim, eu acho que o átomo ele é meio espiritual, né, pelo experimento ali, já seria uma ideia que não seria aceita, né. E quando se fala do mundo metafísico, do espírito, algo do tipo, né, não que não exista, mas é algo que não pode ser provado, cientificamente falando, logo é deixado de lado, porque não existe nenhum tipo de aparelho, né, que possa medir esse tipo de coisa, né. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Aí então, ele formulou uma explicação que fazia sentido dentro de uma lógica, né, uma lógica científica. E fazia sentido considerar ali que o átomo tinha um núcleo, né? Núcleo, elétrons em volta. Ele não conseguiu explicar como estes elétrons estariam em volta, né? Porque se o elétron é negativo, o núcleo é positivo, porque os dois, né, não se encontram, né? Aí a matéria seria um eterno cabum, né? Ali vem, né? Nesse contexto vem o Bohr, né, que era orientando do Rutherford, né? Aliás, né, talvez o Rutherford seja o mais proeminente orientador, né, de todos os tempos, né? O cara orientou aí vários prêmios Nobel, né? Entre eles o Bohr, né, que vai trazer uma explicação de como estes elétrons estavam em torno, enfim, né? Surge nesse contexto aí diferentes camadas de energia. Para isso ele utiliza o modelo do hidrogênio, né? Lá o espectro atômico do hidrogênio. O Bohr, ele teorizou, né, em cima de experimentos. Ele em si não fez experimentos. É interessante isso, né? Tanto que o modelo do Bohr, ele não foi muito aceito, né, por alguns físicos daquela época. Tinha um físico muito famoso, que era o Ernest Mach, né? O Mach ali, ele vai gravar o nome dele na história por causa
do estudo lá da difração de raio-x, enfim, né? Uma técnica super importante para descobrirmos como os átomos estão arranjados, né? Lembra quando eu falei lá dos sólidos iônicos, né? Sólidos cristalinos, enfim. A difração de raio-x é uma técnica utilizada para nós sabermos como estes átomos estão ali, as distâncias, enfim. E esse Mach é um físico, né, que vai gravar o seu nome na história por causa da difração de raio-x. Físico tão importante, né, e ele não acreditava na existência do átomo. Isso era início do século XX, né, não faz tanto tempo assim, né. Tanto que ele desdenhava, né, um pouco do Bohr, porque ele falava que o Bohr, ele fazia teoria sobre teoria, né, sem experimento, né. Mas, enfim, o Bohr pegou ali dois conhecimentos, né, que eram oriundos da experimentação, conhecimentos que estavam aparentemente desligados, ele une estes dois conhecimentos e propõe aquele modelo que nós conhecemos. Posterior a isso, e com outras descobertas, né, que faziam sentido dentro de uma lógica científica, surge a teoria quântica, né, e ela não veio derrubar por todo o modelo do Bohr. Algumas ideias permaneceram, mas principalmente a ideia do átomo como partícula, né, fazendo aquele movimento bonitinho, né, o modelo planetário, essa ideia ela cai por terra. É nesse contexto aí que surge essa brincadeira que a gente faz aí, né, na teoria, né, um S, 2S, né, 2P, né, como que vai lá, né, depois vem o 3S, 3P, depois vem o 4S, né, lembra lá do diagrama do Linus Pauling? Ele surge dentro desse contexto da teoria quântica, né, do átomo. Então, se nós fôssemos escrever de forma sucinta, né, seria mais ou menos isso. Bom, e estes átomos, nós vimos que eles têm propriedades atômicas, né? Por exemplo, né, o raio atômico. O que é o raio atômico? Né? O raio atômico ali, ele é a distância entre o núcleo, né? Se você pegar a distância entre dois núcleos de átomos, de dois átomos numa ligação, divide por 2, né? Seria mais ou menos ali o raio atômico. A distância do núcleo até o elétron mais distante ali da eletrosfera, né? Na outra definição. É interessante que o raio atômico, geralmente, ele vai ter uma média, né? Esses raios, eles são obtidos a partir da difração de raio-x, né? Que eu falei agora há pouco, lá do físico, do Ernest Mach, né? E esses raios atômicos, eles são mensurados a partir dessa técnica. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com média, né? O enxofre, por exemplo, vamos dar um exemplo do enxofre, né? Me veio na cabeça. O enxofre, ele não tem um raio único, né? A tabela lá que mostra o raio do enxofre, eu nem me lembro qual seria o valor, mas aquele valor, assim como para os demais elementos, né, é um valor médio, porque se você tem um enxofre, por exemplo, em uma substância orgânica do tipo tiol lá, o SH, ali o enxofre ligado ao hidrogênio, ele tem um raio X, mas se você tem ali, por exemplo, uma tiona, né, que é um enxofre, uma ligação dupla a um carbono ali, o enxofre está ligado com um carbono agora. O enxofre ele vai ter um raio um pouco diferente nessa situação. Então, assim, o que aquela tabela de raios ela traz ali? Ela traz uma média, né? E é algo um pouquinho, algo que é um pouco problemático para alguns elementos, porque tem alguns elementos que varia muito, né? O carbono, por exemplo, varia muito pouco, né? O oxigênio varia muito pouco, né? O enxofre nem tanto. Mas tem alguns elementos que variam muito, aí fica meio complicado ali ter uma média, né? Mas para a maioria, aquela média ela funciona muito bem. E assim, uma pergunta bem interessante, né? Qual é a grandeza, né, utilizada aí para o tamanho do raio atômico, né? Não só do raio atômico, mas quando se fala, por exemplo, de tamanho de átomo, né? Qual seria a grandeza utilizada? Vocês têm alguma ideia? Quando se fala em grandeza, né, talvez surja uma dúvida, né? Professor, o que seria isso, né? Ou pelo menos, o que você quer, né, com isso, né, com essa pergunta? Por exemplo, se eu perguntasse para você assim, qual é a sua altura, né? Você vai me responder, né, sua altura, e você vai utilizar ali uma unidade de grandeza, ali uma grandeza associada a isso, né, que é em metros, né? Dificilmente você vai falar centímetros, né? Mas também existe essa possibilidade, até porque em centímetros não daria um número tão grande, né? Geralmente, não sei se vocês já perceberam, né, que na ciência a gente trabalha com números menores, né? A gente gosta de diminuir os números ali, né? Por exemplo, você vai falar ali
a 1,80 m, né, vamos supor que é a sua altura, né? Você pode falar que você tem 180 centímetros, por exemplo. Mas você não vai utilizar, por exemplo, uma unidade do tipo micrômetros, né? De repente, você não vai falar assim, não, eu tenho 1.800.000 micrômetros de altura. Você não vai ouvir alguém falar isso. Então, para corpos maiores, nós utilizamos qual tipo de grandeza, né? Metro, né? Centímetros, dependendo da área, por exemplo, né? Se for, por exemplo, a área de um país, né? Pode ser quilômetros, né? Quilômetros quadrados, né? Quando se fala de átomo, né? Raio atômico, átomo, né? Distância de ligação, né? Tudo que tem a ver com átomo, ali na dimensão atômica, né? Qual é a unidade que é utilizada? Vocês têm alguma ideia? Da grandeza, professor? Sim. Eu pesquisei aqui, eu nunca ouvi falar disso. Tá, angstrom. A angstrom, né? É. Ah, sim. E você chegou aí numa resposta? Qual é o valor do angstrom? Deve ter aí, né? É 10 elevado a menos 10. Olha, é 10 elevado a menos 10 o quê, né? Metros, né? É metros. Um angstrom vale, portanto, 10 elevado a menos 10 metros, né? Olha só. Então, um angstrom é igual a 0, né? Aí você pode contar, se é menos 10, é 0, depois mais 9 zeros, né? Aí coloca 1 lá. 0,00000, né? Quando der 10 zero, aí você coloca 1, né? Metros. Isso equivale a um angstrom. E realmente, uma forma de nós expressarmos ali o tamanho do átomo é em angstrom, né? E também existe uma outra grandeza que é muito utilizada, que é o 10 a menos 12, que é o picômetro, né? Então, assim, essa é a grandeza utilizada aí para mensurarmos, né, o tamanho de um átomo. Então, é algo muito, né, muito, mas muito, muito, muito pequeno mesmo, né, muito pequeno. Energia de ionização, né, uma outra propriedade que nós estudamos, né? Alguém se lembra aí da definição de energia de ionização? É uma energia necessária para retirar o elétron mais próximo do núcleo, o elétron mais distante do núcleo. Lembram lá? Alguém colocou ali no chat, né? É que quando eu coloco para apresentar aqui, eu acabo não vendo, né, o que está lá. Mas parece que eu vi lá mais distante, né? Realmente, é o elétron mais distante, o elétron, né, de qual camada? Né? Da camada de valência, né? Aí tem elementos que ele dificulta um pouco isso daí, né? Aí outros elementos, né, é tranquilo, né? Chega ali, uma conversinha, né? Opa, peguei o elétron, né? Então varia, né, essa energia aí de elemento para elemento. Isso tem tudo a ver, como depois nós iremos discutir também, com a ligação química. Eletronegatividade, né? Aí nós estamos falando eletronegatividade, nós estamos falando da ligação química. Dois elementos ali compartilhando o elétron, né? Se eles não forem elementos, né, átomos, né, de um mesmo elemento químico, logo o compartilhamento não será igual. E aquele que for mais eletronegativo, né, ele terá uma densidade eletrônica. É mais ou menos a ideia assim, que o elétron vai estar mais tempo com ele, né? Eu não diria nem tempo, né? Ele vai estar mais próximo ali do elemento mais eletronegativo, formando, portanto, uma ligação covalente polar, né? E polarizabilidade, o que seria isso, né? A polarizabilidade, nós estamos falando agora de uma ligação iônica que tem um caráter covalente. Ele é o estudo, né, do caráter covalente na ligação iônica. E essa polarizabilidade seria o quê, né? Seria a possibilidade de
existir, né, densidade eletrônica entre dois íons, né, um cátion e o ânion, onde o cátion, que tem certas características, né, por exemplo, um cátion pequeno, que tem uma carga positiva bem concentrada, ele chega na nuvem eletrônica do ânion, que é maior, e se for um ânion bem grande, né, ele é ainda mais polarizável, ele chega nessa nuvem eletrônica e atrai essa nuvem eletrônica, e começa a ter bastante elétronzinhos ali entre os dois átomos. Elétrons entre dois átomos significa um caráter covalente, né, na ligação. Polarizabilidade, portanto, seria isso, tá? E são propriedades bem interessantes para nós entendermos a reatividade, por exemplo, de um elemento químico, como nós veremos posteriormente. Essa pergunta aqui, ó, como vocês me responderiam essa pergunta? Raio atômico e energia de ionização são proporcionais? O que significa proporcional? Quanto maior um, maior o outro, né? Ou inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior um, menor o outro, né? Ou o inverso disso. O que vocês me responderiam? Relembrando aí, né, o conteúdo das primeiras aulas. Alguém se arrisca? Quanto maior o raio, é mais fácil ou mais difícil retirar o elétron mais externo? Lembrando, se o raio é muito grande, quer dizer que o elétron está longe do núcleo, né? Então, se torna mais fácil ou mais difícil, né? No caso, aí se torna, no caso, são inversamente proporcionais, né? Seria isso. Quanto maior o raio, menor é a energia de ionização. Ok? Se vocês estiverem respondendo aí no chat, pessoal, eu não estou vendo, tá? Seria interessante abrirem aí o microfone, tá bom? Gostaria muito de ouvir a sua voz. Vamos lá, então, são inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor o outro. Porque a energia de ionização aumenta, né, da esquerda para a direita em um período. É por causa do número atômico? Número atômico, né, mais precisamente a questão dos prótons, né? O número atômico, ele é igual ao número de prótons. Prótons têm carga positiva, né, da esquerda para a direita, há um aumento do número ali de prótons. Então a carga nuclear, ela vai se tornando mais forte, né, a carga nuclear efetiva. Então essa carga nuclear efetiva mais forte, né, faz com que o raio ele vá diminuindo ali da esquerda para a direita. É interessante que em um grupo, de cima para baixo, o número atômico também aumenta, né? Só que nesse caso, o efeito que sobrepuja é o efeito da adição de uma camada eletrônica. Porque em um grupo, de cima para baixo, é adicionado uma camada eletrônica. Então, o raio aumenta. Então, de cima para baixo, o número atômico também aumenta. Só que o que sobrepuja ali, o efeito, né, sobrepujante, é o aumento de uma camada eletrônica. Por isso que o raio, ele aumenta.
Um elemento químico A tem raio atômico igual a 100 picômetros. O elemento B tem raio igual a 50 picômetros, né? Picômetros, que é igual a 10 a menos 12 metros. Qual deles provavelmente será o mais eletronegativo? E agora, hein? Qual deles provavelmente será o mais eletronegativo? De qual dos dois elementos, né, A ou B, o elétron vai gostar mais, né? Fala, opa, gostei mais da cara desse, vou ficar um tempinho aqui a mais com ele. B? Pois é, será o B, exatamente. Porque, assim, de uma forma geral, um raio pequeno, se ele tiver ainda bastante prótons, isso é o ideal, né? Um raio pequeno, de forma geral, permite que o elétron fique mais próximo do núcleo, né? Elétron, núcleo tem tudo a ver, né? Que é positivo, negativo, né? Um atrai o outro. Então, se um elemento químico ele tem um raio que não é muito grande, ele proporciona isso ao elétron, né? A possibilidade deste elétron se aproximar mais do núcleo. Logo, esse elétron ele acaba sendo mais atraído nesta situação. Então, isso é o que confere lá a questão da eletronegatividade. Então, geralmente, entre dois elementos, o que tiver o menor raio ali, tende a ser o mais eletronegativo. Eu falei para vocês que as propriedades periódicas, né, raio, energia de ionização, eletronegatividade, polarizabilidade, né, tem tudo a ver aí com a forma como os elementos reagem, a reatividade dos elementos químicos, né? Como vocês relacionariam estas propriedades aí com o tipo de ligação química, né? Nós temos aí ligações entre átomos, né? Ali no composto, que são 3. A metálica, a iônica e a covalente, né? Uma pista, né? Vocês poderiam utilizar a energia de ionização. A partir dela, você poderia ter uma ideia, né? Do porquê os elementos se comportam de determinados modos, né? E agora, como que vocês responderiam essa questão? Então vamos lá, né? Com relação à energia de ionização, né? A energia necessária para retirar o elétron mais externo, o elétron da camada de valência. Então tem tudo a ver com reatividade, concorda, né? A energia necessária para retirar, né? Aliás, a questão da química, ela trabalha ali com a eletrosfera, a camada de valência, é ali que as coisas acontecem, né? Quando se fala aí da química. Um elemento que tem uma facilidade muito grande, né? Em perder elétrons, ou seja, ele tem uma energia de ionização pequena. Então, joga um pouquinho de energia ali e o elétron escapa fora. Esse elemento ele tem tendência em perder elétrons. Isso acontece, por exemplo, com os elementos mais à esquerda, né, da tabela periódica, principalmente do bloco S e principalmente ainda os elementos do grupo 1, né, ali do bloco S. Agora, os elementos mais à direita têm raio atômico menores, o elétron está mais firmemente ligado ao núcleo, então a energia de ionização ela é maior. Estes elementos, principalmente, né, ali os elementos do grupo 17, eles tendem a ganhar elétrons, né, ao invés de perder. Então, quando um elemento ali do lado mais esquerdo se une com um elemento do lado mais direito, por exemplo,
Grupo 1 com grupo 17, né? Nós temos, portanto, elementos, um composto químico, onde a ligação será do tipo iônica, né? Agora, se os dois elementos tendem a perder elétrons, né? Nós temos uma ligação mais voltada aí para metálica, né? Enquanto que, se os dois tendem a ganhar elétrons, logo compartilharão, né? Então, uma ligação mais voltada para a ligação covalente, né? O que vocês acham, né, dessa questão aqui, ó? Vamos fazer uma reflexão, né? As propriedades periódicas, né, raio atômico, eletronegatividade, polarizabilidade, energia de ionização, né, principalmente a questão do raio atômico e da energia de ionização, né, essas propriedades, elas variam sempre de forma periódica. O que eu quero dizer? Por exemplo, se você pega lá o raio atômico, de cima para baixo, o que vocês aprenderam? Aumenta, né, aumenta, aumenta. Sempre será assim? Energia de ionização, vamos supor, por exemplo, da esquerda para a direita. O raio diminui, logo a energia de ionização aumenta, né? Então, da esquerda para a direita, a energia de ionização, ela aumenta. É uma periodicidade, mas esta periodicidade é infalível, né? Sempre ela é verificada. O que vocês acham? Na verdade, elas não formam, né? Elas não variam de uma forma assim, sempre periódica, ou seja, a esquerda para a direita ou cresce ou diminui, né? De cima para baixo, né? Ou cresce ou diminui, sempre dessa forma, né? Então, nós temos algumas anomalias, né? Anomalias de raio e energia de ionização. E como explicar isso, né? De que forma nós podemos explicar isso? Sempre nós fazemos uso aí da configuração eletrônica, né? Vou colocar aqui um exemplo bem interessante. Se nós considerarmos o elemento químico nitrogênio, né, e o elemento químico oxigênio. Aí o nitrogênio, nós temos o oxigênio. Se nós considerarmos lá os orbitais P do nitrogênio, orbitais P tem 3, subnível P, né? Tem 3 orbitais. Isso é válido aí tanto para o nitrogênio quanto para o oxigênio. Vamos fazer uso aqui de qual teoria, né? Teoria da ligação de valência. Teoria lá do Linus Pauling. Nessa teoria, a gente representa os orbitais na forma de quadradinhos, né? Cada quadradinho é um orbital. Então, nitrogênio e oxigênio, se você fizer lá a configuração eletrônica, ambos têm orbitais do tipo 2p. Oxigênio também 2p. São os orbitais mais externos aí. Então, vamos lá. No caso do nitrogênio, você pode fazer aí a distribuição eletrônica, você verá que ele tem 3 elétrons. Considerando lá o princípio de construção, né, que rege a distribuição eletrônica, nós teremos 3 elétrons, um elétron em cada orbital P. No caso do oxigênio, o orbital 2p é 2p4, ou seja, ele tem 4 elétrons. Então, obrigatoriamente, nós teremos 2 elétrons aí em um mesmo orbital. Então, o que vai acontecer aqui, né? Se nós pegarmos aqui o nitrogênio, do nitrogênio para o oxigênio, nós temos aí, portanto,
Nitrogênio no grupo 15, oxigênio no grupo 16. Da esquerda para a direita, né? Nitrogênio para oxigênio, da esquerda para a direita. Considerando lá a regrinha da energia de ionização, esperaríamos, portanto, que a energia de ionização do oxigênio fosse maior. Mas, na verdade, segundo os físicos, né, a energia de ionização do oxigênio ela é menor. E como isso pode ser explicado? Segundo os físicos, né, a grande questão está aqui, ó. Um dos orbitais do oxigênio tem 2 elétrons. Estes elétrons, como eles ocupam o mesmo orbital, tendo claramente ali spins opostos, né? 2 elétrons, eles não podem ter todos os números quânticos iguais, né? Segundo a física. Estes 2 elétrons que ocupam o mesmo orbital, eles sofrem uma repulsão. De onde vem esta repulsão? Vem do fato das cargas, né? Ambos têm carga negativa. Então, existe uma repulsão. Essa repulsão, portanto, facilita o processo de ionização. E a primeira energia de ionização do oxigênio, portanto, ela será menor, comparada aí com o nitrogênio. Porque no nitrogênio, qualquer elétron que seja retirado, ó, deste, ou ainda deste orbital, qualquer elétron estará ali sozinho, né? Então é mais fácil, é mais difícil retirá-lo, né? Porque ele não tem outro elétron ocupando ali o mesmo espaço, repudiando ele. Portanto, a energia de repulsão, ela favorece a retirada. Então, a explicação seria essa, né? Considerando aí uma linguagem um pouco aí da física, né? E com relação ao raio, né? O raio também tem relação aí com a configuração eletrônica. É interessante observarmos, né, que ali no bloco D, por exemplo, não é o objetivo da química inorgânica 1, mas no bloco D, se nós pegarmos ali, por exemplo, do zircônio para o áfnio, por incrível que pareça, mesmo o áfnio HF, né, zircônio ZR, né, áfnio HF, o áfnio HF está abaixo do zircônio, pertence ao mesmo grupo. Por incrível que pareça, o áfnio ele tem o mesmo raio, né? Em algumas medidas, inclusive, sugere que ele tem até um raio um pouquinho menor que o do zircônio, né? Então, isso ele é bem diferente daquilo que geralmente a gente vê lá nos livros do ensino médio, por exemplo, né? Onde o raio sempre aumenta de cima para baixo, enfim, né? Olha, isso funciona muito bem para os metais ali os metais do grupo 1, né? E os metais também do grupo 2, os elementos do bloco P também. No entanto, quando a gente chega ali no bloco D, como veremos na Química Inorgânica 2, né, tem várias anomalias, né? Anomalias entre aspas, né? Ali com relação ao raio. No bloco P também é algo bem interessante. Se a gente pegar ali no bloco S, o raio ele varia de cima para baixo, aumenta, né? E é um aumento considerável. Mas se você pegar, por exemplo, no grupo 13 e grupo 14, não há um aumento considerável. Há um aumento considerável, por exemplo, lá no grupo 13, do boro para o alumínio, do alumínio para o galho, aí do galho para o índio, né? Já o aumento não é tanto, do índio para o talho, o aumento também ele é bem pouco. Isso tudo é explicado em decorrência da configuração eletrônica. Porque se você pegar ali, por exemplo, do alumínio para o galho, o raio já não vai aumentar tanto. Aumenta. Do galho para o índio também não vai aumentar tanto, mas aumenta um pouquinho. E do índio para o talho aumenta um pouquinho só. Isso tudo pode ser explicado levando-se em consideração aquilo que vem antes destes elementos. Por exemplo, do alumínio para o galho, o que vem anterior ao alumínio ali? Né? O que está anterior ao alumínio? É o magnésio, né? Correto? Seria o magnésio. E magnésio do bloco S. Agora, se você pegar o galho, ali o galho, né? Observe o galho na tabela periódica. Anterior a ele, o que vem não é um elemento do bloco S agora. O que vem é um elemento do bloco D. Quem é o elemento? É o zinco. Ou seja, se eu estou falando elemento do bloco D, eu estou falando que esse elemento agora
ele tem na sua configuração eletrônica orbitais do tipo D. E é interessante, a moral da história seria mais ou menos essa, né? O orbital D, ele não dá volume, não dá muito volume. Não dá muito volume para o átomo. Então, nós temos ali, ó, um núcleo para o galho, já um núcleo bem bombado, né? Porque tem 10 prótons que foram adicionados anterior ao galho. Então, o núcleo do galho é um núcleo bacaninha, né? E fora isso, dos prótons que foram adicionados, tem orbitais que não dão volume para o átomo, né? Eles não blindam a carga nuclear, né? Ou seja, o orbital D está por aqui, aí o orbital SP do galho está aqui. Só que como o orbital D não blinda muito a carga nuclear, o que acontece? Os elétrons S, os elétrons P do galho sentem mais fortemente a carga do núcleo. Logo, o raio ele é comprimido. Isso acontece lá do índio para o talho. O aumento de raio no talho é bem pouquinho em comparação com o índio. Porque agora, além dos orbitais D do talho, dos elementos do bloco D, lá no período 6, nós teremos também os elementos do bloco F. E o orbital F, ele dá menos volume ainda para o átomo. Ele blinda ainda menos a carga nuclear. Logo, o raio do talho é mais comprimido ainda. Moral da história, né? O raio, no grupo 13, no grupo 14 também isso vai ter um pouco de influência, mas principalmente no grupo 13, o raio ele aumenta de cima para baixo. Mas ele já não aumenta tanto como é verificado lá no grupo 1, no grupo 2, enfim. Então, existem anomalias nas propriedades periódicas, existem algumas poucas anomalias, mas existe. E como isso pode ser explicado? A partir da configuração eletrônica. Eu dei o exemplo ali do par nitrogênio-oxigênio. Se você descer ali no período 3 do grupo do nitrogênio, aí nós temos o fósforo. E do lado do fósforo, no grupo do oxigênio, grupo 16, teremos o enxofre. Do fósforo para o enxofre também acontece essa anomalia. Não me lembro se isso acontece para os demais ali, mas eu sei que para o fósforo e para o enxofre isso também é verificado. Apenas uma reflexão, né? Porque geralmente quando a gente pega lá o livro do ensino médio, né, você vai ver lá, que parece que tudo é muito bonitinho, né? As propriedades, elas variam, sempre bacaninha, né? E não é bem assim, né? Bom, aqui um exercício, né? Relacione as colunas. Nós estamos falando um pouco de ligação, né? Ligação química com o estado físico, né? Aqui eu quero dizer o seguinte, né? Essas ligações e os compostos que são formados a partir dessas ligações, quais são os estados físicos que eles podem apresentar, né? Considerando, é claro, que está algo implícito, né? Porque, na verdade, eu estou considerando aqui nas condições normais, né? Vamos considerar aqui, né? A tal CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, lá da físico-química, né? Então, nas condições normais aí de temperatura e pressão, né? Como que nós poderíamos fazer esta relação, né? Por exemplo, ligação iônica. A ligação iônica, ela é predominante em uma classe de compostos que são chamados de compostos iônicos, né? E estes compostos, eles são encontrados, por exemplo, no estado físico gasoso, ou, por exemplo, no estado físico líquido, ou são encontrados no estado físico sólido. O que vocês acham? Líquido? Líquido. Alguém mais gostaria de responder aí? Os compostos iônicos, né? Os compostos, assim, predominantemente iônicos, né? Lembrando que não existem ligações, né, 100%, né? Mas, no caso ali, eu quero dizer os compostos que são predominantemente iônicos. Sólido, professor?
Então, né, estes compostos, inclusive, eles são conhecidos, né? Vou falar aqui, aí você já vai sacar, né? Eles são conhecidos, inclusive, como sólidos iônicos, né? Por exemplo, né, você tem um sólido iônico na sua casa, que é o cloreto de sódio, né? Os compostos que têm ligação predominantemente iônica, ou seja, aqueles do grupo 1 com os do grupo 17, os mais iônicos que existem, né? Eles são sólidos iônicos, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. Aí alguém pode, talvez, né? Professor, eu tive uma dúvida aqui, mas eu não quis perguntar, né? Mas é bobagem sua, poderia ter perguntado, mas vamos supor que você teve essa dúvida aqui, ó. Professor, mas se eu pego lá o cloreto de sódio e dissolvo ele lá na água, é líquido, não é verdade? Bom, você tem uma solução líquida, né? O que você fez ali? Você fez uma dissociação iônica, você separou o cátion do ânion. Na verdade, você não tem ali o cloreto de sódio, nem intacto, né? Então, você fez uma dissolução. Ali tem um fenômeno químico, um fenômeno de solvatação, né? Na verdade, não se trata do cloreto de sódio em si, o cristal, né? Cloreto unido com sódio. Essa união vai ser quebrada. Então, na verdade, quando isso acontece, você fez uma solução, né? Mas o cloreto de sódio, né? Cátion sódio e ânions cloretos interagindo formam um sólido iônico. É interessante que os compostos iônicos é só isso mesmo, é sólido. Predominantemente ligação iônica, sólido. Agora, quando se fala em ligação covalente, né? Aí como que seria essa questão, né? É só o gás, é só o líquido, é só o sólido, né? Nesse caso, não tem aquela opção, né? Nenhuma das alternativas, né? Como assim, né? Tem que ter, né? Tem que ser uma das alternativas, né? Mas aí, como que fica? É 1, é 2, é 3, né? Quem é quem, né? Ligação covalente, né? Átomos unidos por ligação covalente. Aí, como que fica o estado físico destas substâncias? Destes materiais? Alguma resposta? Eu acho que é líquido. Líquido. Alguém tem uma resposta diferente? Ó, se tiver uma resposta diferente, não tem problema não, viu? Ah, professor, eu achei que era o sólido. Não, tá ok também. Aí se alguém pensou que fosse gás, por exemplo, tá certo também, né? É os três, né? Os três, professor? Sim, os três. Um exemplo, exemplos banais aí, né? Você está respirando agora o quê, né? Gás, oxigênio, né? Oxigênio, a molécula do gás oxigênio são dois átomos de oxigênio, né? Uma ligação dupla, né? Dois pares de elétrons sendo compartilhados, na ligação covalente, né? E qual é o estado físico nas condições normais de temperatura e pressão? É um gás, oxigênio. Gás, oxigênio, né? É um gás. Outro exemplo, assim, bem, né? Na cara, líquido, né? A água, né? A água, molécula, né? Molécula, toda molécula, pessoal, é ligação covalente, né? Nunca façam lá a blasfêmia de chamar o cloreto de sódio de uma molécula, né? Isso daí seria uma blasfêmia química, né? O cloreto de sódio é um composto iônico, né? Molécula são substâncias onde os seus átomos, ali, os átomos que constituem a substância, estão unidos por ligação covalente. Então, a água é um exemplo, né? Estado líquido e sólido. A própria água é sólida, né? Se bem que daí não entraria muito nas condições normais de temperatura e pressão, né? Porque acho que a temperatura tem que ser 25 graus quando a gente considera isso. É verdade, a água sólida não. Mas nós temos outro exemplo, ó. Por exemplo, um sólido unido aí por ligação covalente. Ah, o diamante, né? O diamante ele é um sólido covalente. É um sólido covalente. O diamante ele é constituído por carbono, todos os carbonos ligados por ligação covalente. Né? E nós não temos apenas, né, o sólido covalente, temos também os sólidos moleculares. Por exemplo, eu acho que se você tomou um cafezinho hoje e colocou um açúcar lá, né? Aliás, o açúcar é bem bonitinho, né, de forma uns cristais cúbicos, né? Bem bonitinhos.
O açúcar são moléculas de glicose na forma cristalina, né? Ou seja, estas moléculas de glicose, elas não estão assim, uma aqui em cima, outra assim, tudo desorientado para lá, para cá, né? Tudo desarrumado, não. Elas ocupam posições bem definidas ali em um retículo que nós chamamos de retículo cristalino. É um sólido molecular. É um sólido molecular porque a glicose é uma molécula, né? No estado sólido. E teríamos outros exemplos. A glicose ainda você pode falar, professor, mas a glicose é um exemplo da orgânica, né? Eu quero um exemplo agora da inorgânica. Mas temos, por exemplo, o enxofre. O enxofre entra bem nessa questão aí, né? O enxofre, ele é um sólido molecular. Aliás, o enxofre é bem interessante, né? Porque o enxofre tem o irmão dele ali menor, né? Que é o oxigênio. O oxigênio, na forma elementar, ele é encontrado como gás oxigênio e é 2 átomos de oxigênio. O enxofre, na forma elementar, ele pode ser encontrado, por exemplo, como uma molécula onde tem 8 átomos de enxofre, formando um anel. Bem interessante, uma molécula bem diferente. E essas moléculas, elas estão ocupando posições assim bem definidas. Ele é um sólido molecular, né, cristalino. Então, quando se fala de ligação covalente, nós temos aí, né, uma versatilidade bem interessante. E a ligação metálica, né? Essa, pelo menos, vocês vão acertar em parte, no mínimo, né? Ligação metálica, os metais, qual é o estado físico nas condições normais de temperatura e pressão? Qual é? Sólido. Sólido. É o sólido, né? Tem que, ou tem ferro líquido agora na sua casa aí, né? Não tem jeito, né? Tem que fornecer muita temperatura aí, né? Se bem que tem uns metais aí que, né, eles são sólidos, né? Mas agora há pouco nós estávamos falando do galho, né? Lembram? Nós estávamos falando do galho. O galho é um metal assim bem atípico, né? Porque o ponto de fusão dele não dá nem 40 graus, né? Incrível, né? Então, se você tiver uma colher de galho, né, e você for adoçar um chazinho aí, você vai dissolver a colher ali de galho, né, no meio do chá, né? Não vai funcionar. Mas, assim, a maioria esmagadora, né, dos metais, eles são encontrados nas condições normais de temperatura e pressão na forma sólida. Tem um, né, exceto um. Quem é ele, vocês sabem? Mercúrio? Um metal, Mercúrio? mas ele não é encontrado no estado sólido. Quem? Mercúrio? Mercúrio, né? Inclusive, justamente por causa dessa propriedade aí, né? Ele é bem sensível à temperatura, né? Ele é muito utilizado lá nos termômetros, né? Para mensurar aí a temperatura, né? O grau de agitação, né? Da matéria, temperatura. O mercúrio é muito utilizado para isso. Ele é um líquido, né? Ele capta um pouco de calor ali, ele já expande, né? E ele é líquido. É um líquido que tem uma tensão superficial muito grande, né? Bem maior que a da água, né? Mas ele é um líquido. É a única exceção, né? E por fim nós temos a ligação intermolecular, né? A ligação intermolecular ela é muito presente em líquidos, né? E também em sólidos. Sério, professor, mas em sólido também? Ah, sim, né? Por exemplo, se você pega lá a glicose lá no açúcar cristal, né? Aquelas moléculas de glicose estão interagindo entre si. Eu dei o exemplo do enxofre, estão interagindo entre si. A própria água, né? Se você congela a água, você forma ali o gelo. O gelo é água no estado sólido, o gelo é um sólido cristalino, porque as moléculas de água ocupam posições bem definidas. E elas estão interagindo umas com as outras. E existe uma ligação, né? Porque se não existisse uma ligação entre elas, né? Logo não estariam ali fixadas, né? Então existe uma ligação intermolecular, tanto no sólido quanto no líquido. Já no gás, né, pode ser considerado praticamente inexistente, né? Praticamente não há interação nenhuma, né? Ligação intermolecular, que é entre moléculas, né? Ou entre entidades aí, né? Por exemplo, um cátion, uma molécula, por exemplo, né? Também funciona aí como uma ligação intermolecular. Bom, algumas definições, né? Por exemplo, sólido iônico, né? Sólido iônico é substâncias químicas onde os átomos estão unidos aí por ligação iônica.
Sólido molecular, né? Ligação covalente. É um sólido onde nós temos moléculas interagindo, né, por meio de ligações intermoleculares, e essas moléculas ocupam posições bem definidas, né? Um sólido cristalino. Já no sólido covalente, não existe esta descontinuidade da matéria, é o emaranhado de ligações. No sólido molecular, existem moléculas discretas, ou seja, existe uma descontinuidade. No sólido covalente, não. Por exemplo, diamante, por exemplo, grafite, né? E por fim, nós temos o sólido metálico. É interessante que no sólido metálico, até eu não disse anteriormente, mas também o sólido metálico é um sólido cristalino. O que eu quero dizer com isso? Que os átomos dos metais, eles também ocupam posições definidas. Inclusive, existem nomezinhos para isso, né? Por exemplo, estrutura cúbica de corpo centrado, estrutura cúbica de face centrada, né? São nomezinhos, né, que estão relacionados à estrutura cristalina dos átomos, né, em um metal. Né? Eles também apresentam uma estrutura, portanto, organizada, ou seja, uma estrutura cristalina. Bom, acabei de responder, né, o que significa dizer que os sólidos iônicos são sólidos cristalinos. Significa dizer que os cátions e os ânions ocupam posições bem definidas, né, não é algo aleatório. E esta posição se repete, né, na estrutura. Apenas os sólidos iônicos são cristalinos, né, considerando tudo aquilo que eu disse, não, né, existem os sólidos moleculares, sólidos covalentes, né, e também os sólidos metálicos. Bom, falando um pouquinho de ligação covalente e moléculas, né, nós também abordamos um pouquinho essa questão da geometria, né? O que é geometria molecular, né? É o ambiente em torno ali do átomo central, né, em uma molécula, ou em torno do átomo, né, em uma molécula. É interessante que essa ideia, ela vai surgir quando aí na química, né? Por exemplo, ela não surge lá com os alquimistas, ela também não surge com Boyle ou com o Lavoisier, né, que é considerado o pai da química. Ela surge um pouquinho depois, ali no século XIX, no final do século XIX. Os químicos, eles começaram a considerar, né, essa questão aí de que as moléculas, elas teriam uma geometria, né? Elas deveriam ser consideradas aí, né, deveria ser considerado o aspecto tridimensional. Então, quando se fala em geometria molecular, é a geometria em torno do átomo, né? Por exemplo, o átomo de carbono, né, ele pode ter uma geometria em torno dele, né, considerando ali as ligações, tetraédrica, ou trigonal plana, ou ainda linear. Aí nós temos lá, por exemplo, do grupo 15, né, em torno do nitrogênio, como vimos anteriormente, né? Uma pirâmide ali, trigonal, né? E lá no grupo 16, em torno do oxigênio, por exemplo, né, nós temos uma geometria angular. É interessante, né, quando a gente fala geometria angular, a gente coloca lá o exemplo da água, por exemplo, né, mas é o ambiente em torno do oxigênio. Né? Se você pegar, por exemplo, um composto chamado éter, lá, é uma função orgânica, o éter. O éter é um oxigênio, aí de um lado o oxigênio está ligado com o carbono e do outro também, né? Então, o oxigênio faz duas ligações simples com dois átomos de carbono, com grupos alquilas, vamos assim dizer. A geometria ali também é angular. Nós falamos agora há pouco aí da glicose. A glicose é uma molécula que tem um monte de oxigênio ali, né? Aliás, a glicose ela é muito solúvel em água, justamente por causa da presença de hidroxilas na sua estrutura, né? Lembra lá das ligações de hidrogênio, né? Por isso que a glicose, o açúcar cristal, né, é muito solúvel. E em torno do oxigênio lá, o ambiente também é angular. Muitas vezes isso não é descrito, né, no desenho, porque esse aspecto tridimensional para você desenhar não é tão simples, né? Mas o ambiente em torno do oxigênio é angular, né? Então, assim, se o carbono está fazendo 4 ligações simples, né, não importa onde ele esteja, o ambiente em torno dele vai ser tetraédrico, né? Uma hibridização sp3. Essa questão da geometria molecular é bem interessante, né? Interessante. Como eu disse para vocês, os sólidos iônicos,
anteriormente eu falei para vocês, eles também têm certas estruturas que se repetem, né, que podem ser repetidas. Os sólidos metálicos eu não havia dito, mas falei agora, né, eles também têm estruturas cristalinas, que têm certos nomezinhos, né. E quando a gente fala de geometria, tá lá, né, tetraédrica, não sei o que, lá. Sólidos iônicos também tem alguns nomezinhos relacionados aí a essa estrutura cristalina, né, deles, assim como sólidos metálicos. Isso aí, essa primeira parte da aula, então, encerramos, né? Vamos lá, vou encerrar aqui a gravação.